Irmãos, boa noite. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia, Miqueias capítulo 6. Quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta aí, por favor, que vez ou outra a gente vai ler um outro versículo, para a gente entender melhor esse contexto de Miqueias. Nós vamos focar o nosso tempo aqui apenas no versículo 8, mas é muito importante a gente ler desde o 6, para a gente poder entender ainda melhor qual é o contexto que o profeta está passando e o que isso pode nos ensinar hoje, tá bom? Miqueias capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8. Se você tem a sua Bíblia aí no celular, deixa ela ligada no jeito para a gente poder ler alguns outros versículos ainda. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ler todo mundo junto? Versículo 8 só? Vamos lá? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Gente, nós vivemos no nosso país um evangelho muito deturpado. Quando a gente pensa no nosso contexto de Brasil, quando nós pensamos nas igrejas e na teologia, no evangelho em geral no nosso país, nós não temos uma situação muito boa. Em várias igrejas a fé se tornou algo lucrativo. Nós temos várias igrejas que vendem a fé, então vendem e pregam um Deus que é como se fosse o gênio da lâmpada, que tem que estar sempre pronto a me dar o que eu quero, no momento que eu quero, do jeito que eu quero, e eu tenho que determinar, e eu tenho que dizer, e Deus tem que me ouvir. Eu lembro de um vídeo que ilustra muito bem isso, que eu vi um tempo atrás no YouTube, de um pastor muito famoso, dessas igrejas neopentecostais gigantes aí da mídia, e ele falando sobre o primeiro milagre de Jesus. Eu acho que eu já contei esse exemplo em algum grupo, enfim. E aí ele falando o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água em vinho naquele casamento, naquela festa, e esse pastor vira e fala: Jesus errou. Jesus não devia ter transformado a água em vinho. Jesus devia ter transformado vidas. Aí o povo, amém, né? Aleluia, aquela coisa. E aí ele fala: e aqui na nossa igreja, nós não vamos transformar água em vinho, nós vamos transformar vidas. E o povo de pé, e aplaude, e aquela coisa. Irmãos, quantas pessoas têm sido enganadas nos meios evangélicos por aí? Quantas pessoas buscam a Deus de maneira errada? Pessoas estão tentando agradar a Deus de maneira errada? Quantas pessoas querem se relacionar com Deus que não existe na Bíblia? Quantos cristãos tentam agradar a Deus da forma errada? Isso não está longe de nós, não. Isso não está longe de nós. Quantas vezes eu e você tratamos a fé de uma maneira religiosa, de uma maneira ritualística? Quantas vezes nós já acostumamos com a rotina de ir aos cultos, de vir aos cultos no domingo, nas terças-feiras, mas nós não conseguimos cultuar a Deus de verdade? Quantas vezes nós vimos aqui na frente, entregamos o nosso dízimo ou damos uma oferta com uma certa barganha no nosso coração, tentando de alguma forma fazer uma troca aí com Deus? Quantas vezes nós cultuamos e nós queremos agradar a Deus da maneira errada? E Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós, e isso não faz bem para a nossa vida. E esse texto que a gente leu, Miqueias, reflete muito bem o contexto que a gente vive hoje. Miqueias vivia num contexto muito parecido, e se a gente pudesse resumir o livro de Miqueias, ele seria mais ou menos assim: do capítulo 1 até o capítulo 3, Miqueias vai falar que Deus vai pesar a mão sobre aquele povo, porque o povo vivendo em pecado, o
o povo não dava ouvidos ao que os profetas falavam, o povo não queria obedecer a Deus, era uma vida de pecado, viviam do jeito que queriam. Então Miqueias fala, ó, isso vai acontecer, vocês vão ser escravos, o povo assírio vai dominar vocês, e isso vai acontecer por causa do pecado de vocês, porque vocês viraram as costas para Deus. Mas aí lá no meio do livro, Miqueias já traz da parte de Deus o livramento. Deus já se promete, já se coloca como aquele que vai trazer o livramento. E aqui nós temos até alguns indícios de Deus já falando sobre o Jesus, que viria tantos anos depois. E aí no finzinho do livro, que é esse contexto que a gente está, depois de Deus falar tudo isso, depois do profeta dizer, olha, o negócio vai ficar feio, Deus está zangado, Deus vai nos corrigir pelas nossas vidas de costas para Ele. Devemos fazer. Aqui no finzinho do livro, é como se o povo virasse para os profetas e falasse, mas o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer então para fazer as pazes de novo com Deus, para acalmar Deus? Deus está muito bravo, o que a gente precisa fazer? E Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías, eles são da mesma época, só que Isaías era um profeta que trabalhava muito na corte, no meio dos líderes, dos poderosos, mas Miqueias não. Miqueias era um profeta do povo. Miqueias vivia no meio do povo, e é por isso que Miqueias sofre tanto, ao ver o povo virando as costas para Deus. E o contexto de Miqueias, eu disse, era muito parecido com o nosso. Miqueias vivia num ambiente de corrupção, Miqueias vivia num ambiente de exploração, de abuso de poder, de roubalheiras, muito parecido com o que a gente vive hoje no Brasil. Naquela época surgiram algumas novas classes de comerciantes, de trabalhadores, que ao invés de pagar os seus empregados o salário justo, eles os mandavam embora e traziam outros homens que trabalhavam na roça, que trabalhavam nas fazendas, para trabalhar para eles. Então, isso era uma exploração. Miqueias fala sempre do povo ganancioso, querendo se dar bem às custas de qualquer coisa. E se você puder ler o livro de Miqueias depois, durante a semana, com calma, você vai perceber que tanto os líderes civis como os líderes religiosos haviam se corrompido. Todos cheios de ganância, todos querendo o seu próprio bem, seus próprios interesses, mesmo que para isso eles precisassem passar por cima do próximo. E aí, Miqueias então quer tentar mostrar para esse povo, e mostrar para nós, que os pecados cometidos contra outras pessoas são, na verdade, pecados cometidos contra o próprio Deus. Volta suas páginas aí um pouquinho, lá no capítulo 2, acompanha comigo 3 versículos só, por favor. Se você está perto de alguém que não tem acesso à Bíblia, compartilha aí, por favor. Miqueias 2, do verso 1 a 3, para vocês entenderem o contexto pesado e difícil que Miqueias vivia. Diz assim: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Então, gente, depois de toda essa bronca de Deus, depois de todas essas palavras duras, como a gente viu ali na primeira divisão, quando Deus fala o que vai fazer, e fala que está irado com aquele povo, pelo modo de vida deles, o povo então fica desesperado. O povo pensa, o que nós vamos fazer então para agradar a Deus? Miqueias, o que nós precisamos fazer então para agradar esse Deus? E aí, como a gente leu no começo, no versículo 6, o povo logo pensa em mais ofertas, mais sacrifícios, mais rituais, bezerros de um ano, milhares de carneiro, ofertas de azeite, ofertas de cereal. O que é que Deus quer? E muitas vezes nós somos assim também. Nós queremos agradar a Deus, nos justificar diante de Deus, frequentando um templo, às vezes dando dízimo, às vezes cantando louvores, às vezes trabalhando em alguma área da igreja, servindo de alguma forma. Mas, gente, se essas práticas de vir ao culto,
de louvar a Deus, de se envolver em alguma área na igreja, se essas práticas não forem acompanhadas de uma vida que agrada a Deus no dia a dia, elas não valem de nada. E é isso que Miqueias quer falar para esse povo, e é isso que eu gostaria que nós conversássemos rapidamente. É por isso que eu queria que a gente falasse um pouco sobre como agradar a Deus. Como é que eu e você vamos ter uma vida que de fato agrada a Deus? E o próprio versículo 8 já fala. A primeira coisa que Miqueias fala para esse povo é que esse povo tinha que praticar justiça, honestidade, tratar o próximo com justiça. Como eu disse no começo, esse povo começou a se afastar de Deus de uma forma que a ganância, a corrupção, a roubalheira invadiu os relacionamentos deles. Olha só o que diz o capítulo 3, versículos 11 e 12. Olhem comigo aí, por favor. Capítulo 3, versos 11 e 12, só esses dois versículos. Miqueias diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Aqui nesse versículo, o que Miqueias quer falar, falando sobre justiça, é que uma coisa básica de alguém que ama a Deus é uma vida justa, uma vida honesta, uma vida em que os relacionamentos no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, é cheia de atitudes corretas. E esse povo aqui já tinha acesso à lei de Moisés, o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é cheio de exemplos que os ensinavam a tratar o próximo com honestidade. Alguns textos, não precisa abrir, eu vou só ler, são pequenos versículos. Êxodo fala assim, não perverta o direito dos pobres em seus processos. Levítico fala: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. E mais um último texto, Deuteronômio diz: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios. Eles sabiam que estavam pecando contra Deus quando pecavam nas suas injustiças sociais. Então Miqueias vai mostrar como o povo de Deus se afastou de Deus de uma forma, que os juízes julgavam de maneira errada, os profetas exerciam sua profissão por ganância, e todo aquele povo estava perdido, sem justiça. Gente, e no nosso dia a dia, e eu e você, como tem sido a nossa vida num país tão corrupto como o nosso? É muito fácil, às vezes, a gente olhar para os políticos e olhar para tudo isso que está acontecendo e ficar bravo e ficar nervoso, mas muitas vezes nós nos esquecemos das nossas pequenas corrupções do dia a dia, dentro de nós. Já pararam para pensar no nosso proceder no trabalho, com horários de chegar e de sair, com os funcionários, com os chefes, as pessoas que nós estamos subordinadas, na escola e na faculdade? Será que todo nominho assinado foi você mesmo que assinou a chamada? Na nossa vida financeira, imagine se Deus pudesse aparecer visivelmente na nossa frente para conversar com a gente sobre as nossas finanças, sobre as nossas dívidas, sobre a maneira como nós temos gastado e investido o nosso dinheiro. Primeira coisa básica que o profeta vai dizer para esse povo: gente, Deus não quer mais ofertas, mais carneiros, mais sacrifício. Primeira coisa básica, Deus quer que vocês pratiquem a justiça. Mas aí o versículo 8 ainda caminha num segundo ponto, onde o profeta fala sobre amar a misericórdia. E aí a coisa fica mais pesada para o nosso lado. Porque se o primeiro ponto apontava lá para a lei de Moisés, para aquilo que é certo ou errado, aquilo que é justo ou injusto, esse segundo ponto vai falar de bondade, de amor, de misericórdia, de tratar o próximo com carinho, com amor, com dedicação por ele. Esse povo virou as costas para o próximo,
Não somente nos seus relacionamentos comerciais, vamos dizer assim, mas em qualquer tipo de relacionamento não havia amor, não havia misericórdia, não havia ajuda uns aos outros. Olha o que o capítulo 7 diz, acompanha comigo, por favor. Nós não vamos ler tantos textos, mas é muito importante. Capítulo 7, verso 4. Miqueias está falando do povo e ele diz, o melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Olha o que esse texto diz agora. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. O contexto que Miqueias está vivendo é que ninguém tinha confiança em ninguém. O povo não tinha amor, não tinha cuidado um com o outro. Eu não sei se vocês viram isso, uma reportagem no Fantástico, eu não sei quando passou. Eu estava mexendo no Facebook essa semana e alguém postou essa reportagem, eu, de curiosidade, coloquei lá, de uma menina que junto com a irmã programaram o assalto aos próprios pais. Então elas fizeram um grupo de WhatsApp, colocaram 2 caboclos lá que elas conheceram não sei aonde, uns bandidos, e programaram tudo que ia acontecer. Eles iam entrar na casa, ela mostrou fotos da casa, fotos do cofre do pai e tudo, e no grupo tem até conversas do cara falando, olha, eu sei que seu pai tem arma, e se ele atirar, eu vou atirar nele também. E as filhas fazendo parte desse assalto. E aí a polícia descobriu tudo, e os pais dando entrevista, falando, nós não temos nem o que falar sobre uma coisa dessa. Olha a que ponto nós chegamos, de uma filha de classe média alta, programar o próprio assalto à casa dos pais, por motivo nenhum. E esse era o contexto de Miqueias, muito parecido conosco, com o nosso contexto. E o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor, ele comenta esse texto, eu queria ler a frase que ele diz aqui, queria que você prestasse atenção. Ele diz assim, ó, a misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o que o direito requer. A misericórdia concede o que o amor exige. E quando eu penso em questão de amar a misericórdia, um exemplo muito claro que vem na minha cabeça é o Núcleo Esperança. O Núcleo Esperança é um exemplo muito claro disso aqui. Uma instituição que cuida de famílias que têm crianças e adolescentes com câncer. E o Núcleo Esperança abraça e ama essas famílias, e visita essas famílias, e vai atrás das necessidades dessas famílias, e corre atrás dos exames, e vai nas lutas. É um exemplo do que o profeta quer falar para esse povo e falar para nós hoje. Nós precisamos amar, ajudar o próximo, nós precisamos amar, cuidar de pessoas, nós precisamos tratar um ao outro com bondade, com amor. Eu tive em Mineiros, no começo do ano, falando sobre missões urbanas. E uma das coisas que a gente conversou lá é que o amor tem esfriado nos nossos dias, assim como a Bíblia diz. Vocês já perceberam como eu e você já estamos acostumados com as desgraças da vida? O que mais tem no WhatsApp, nos grupos, são vídeos, um assalto, é um assassinato, é um grupo islâmico, e isso virou tão normal que parece que o nosso coração foi se cauterizando para essas coisas. Isso não assusta mais a gente, isso não nos deixa mais tristes. A gente escuta uma notícia dessa, que a menina, a filha, programa o assalto aos próprios pais, mas isso não mexe mais com a gente, porque isso virou comum. Nós assistimos isso diariamente no nosso celular, no nosso WhatsApp, como se fossem vídeos engraçados. E isso é um perigo, porque nós precisamos resgatar o amor pelo próximo. Nós precisamos resgatar essa disposição de ser bênção na vida de outras pessoas. Nós precisamos resgatar no nosso coração a vontade de ajudar alguém, de abençoar alguém, seja de que forma for, seja da nossa família, seja no nosso círculo de amigos, seja nos nossos vizinhos, sejam pessoas aqui da igreja. Eu me lembro uma vez, numa igreja aqui em Anápolis,
de uma mulher que ela se envolveu num relacionamento extraconjugal e foi com o pastor da igreja, um dos pastores da igreja. E aí isso foi um baque muito forte na época, mas uma coisa que me ficou marcado foi a maneira cruel com que a igreja tratou essa mulher. A chegar no ponto dos líderes da igreja falarem para suas esposas não conversarem com essa mulher. A chegar num ponto que essa mulher se mudou de Anápolis. Ela se mudou da cidade, porque a igreja apedrejou, a igreja escorraçou, a igreja botou para fora. Falta de amor, falta de misericórdia, falta de cuidar dessa mulher e falar assim, olha, você caiu, mas a gente quer te levantar junto, porque amanhã pode ser eu, amanhã pode ser outro irmão. E por fim, o que esse profeta fala para esse povo, que é o que Deus requer, como é que nós vamos agradar a Deus? Nós vamos ter uma vida honesta, práticas de justiça, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos amar, ajudar uns aos outros. E por fim, e mais importante, Miqueias vai falar sobre andar com Deus. E a expressão que ele usa aí no versículo 8 é que você ande humildemente com o teu Deus. E quando Miqueias fala humildemente, essa palavra significa cuidado, significa zelo. É como se a gente pudesse traduzir literalmente o que está escrito nesse texto, é como se a gente fosse andar com Deus, nos curvando diante de Deus. É a ideia de cuidar do nosso relacionamento com Deus. É a ideia de entender que a coisa mais importante da nossa vida é Deus e o nosso relacionamento com Ele. É a ideia da gente entender que nós precisamos no nosso dia a dia parar, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, investir nas coisas que vão fortalecer a nossa fé. Essa é a última atitude que Miqueias fala nesse versículo, mas ela é a mais importante. Diante de toda iniquidade desse povo, diante de toda a bagunça desse povo e desse contexto, Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, quero que você acompanhe comigo só esse versículo, e é o último versículo que nós vamos ler. Miqueias 7, 7. O profeta, depois de tudo isso, já no fim desse livro, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Naquela época existiam alguns falsos profetas, né? Homens que se diziam profetas, mas na verdade não eram. E aí Miqueias chegava no povo com aquela mensagem dura, e brigando com o povo e falando: vocês têm que arrepender, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que buscar a Deus, Deus não está feliz com a nossa vida, Deus não está feliz com a nossa nação. E alguns outros profetas chegavam e falavam assim: gente, não tem nada disso, não dá ouvido para Miqueias não, está tudo bem, Deus é bom, Deus ama a gente, Deus é amor, Deus não vai condenar a gente não, Deus não vai tratar a gente como Miqueias está falando não. E muita gente começou a acreditar nisso. E é justamente o que a gente vive hoje no nosso contexto. Como nós temos dificuldade de ouvir uma palavra dura de alguém, como nós temos dificuldade de ler a Bíblia quando ela confronta o nosso modo de viver e a gente reconhecer isso e buscar mudar de vida. O nosso contexto, o povo quer ouvir que a vitória tem sabor de mel. Está tudo certo, vamos tocar a vida, Deus é bom. O nosso contexto é que Deus, andar com Deus é ter carro novo, é ter uma casa nova, é bênçãos, é nunca ter problemas, é nunca ter doenças. Mas mesmo o povo não ouvindo a voz de Deus, Miqueias chega nesse versículo e fala: eu, porém, olharei para o Senhor e o Deus da minha salvação me ouvirá. E é isso que a gente precisa fazer. A gente vir à igreja é muito importante, dar o dízimo é essencial, tomar a ceia, participar dos cultos, cantar as músicas, tudo isso é muito bom e muito necessário, mas isso não vale nada se a nossa vida durante a semana for uma vida vivida longe dos caminhos de Deus. Os rituais não valem de nada se de segunda a sábado nós vivemos do jeito que queremos.
É isso que Miqueias quer falar para esse povo, e é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Gente, mas não é fácil. Nós só vamos conseguir colocar isso em prática se a gente colocar em prática o terceiro ponto. Nós só vamos conseguir ter uma vida de justiça e amar, ajudar as pessoas e amar a gente se nós andarmos com Deus. Porque existem muitas pessoas que têm uma vida honesta e justa, existem muitas pessoas que ajudam instituições e ajudam pessoas, mas que não andam com Deus. Esse é o nosso diferencial. O que vai nos impulsionar a ter uma vida justa e honesta, a amar as pessoas, é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente pudesse inverter tudo isso em questão de prioridade, o último ponto viria primeiro. Porque se nós andarmos com Deus, se a gente buscar a Deus, se nós nos dedicarmos a ler a Bíblia, a aprender da Bíblia, a ter tempo de oração, a investir na nossa fé, inevitavelmente nós vamos ter uma vida cheia de justiça, de honestidade, e inevitavelmente nós vamos amar ajudar pessoas, nós vamos amar ter a nossa vida para abençoar pessoas. Mas se a gente não fizer isso, gente, nós vamos estar aqui daqui 10, 15, 20 anos, do mesmo jeito. O nosso país vai estar do mesmo jeito. As corrupções, as desgraças que acontecem no Brasil, do mesmo jeito. Enquanto nós não entendermos que a gente precisa andar com Deus, que a gente vai agradar a Deus, não é apenas vindo no culto, não é apenas dando dízimo ou dando uma oferta, não é apenas celebrando a ceia, não é apenas pregando, cantando, mas é durante a nossa semana, tendo uma vida justa e honesta, tendo uma vida que ama ajudar as pessoas, que se preocupa com as pessoas, e principalmente, tendo uma vida que busca a Deus.